Oahu é a terceira maior ilha do Havaí. Aqui encontramos as mais belas praias do mundo, como Waikiki, Pearl Harbor e Lanikai Beach. Bem, mas isto não é assustador. No entanto, ao cair da noite, em Oahu, os espíritos dos mortos saem para brincar com os vivos. Existem 2 relatos assombrosos de pessoas, uma delas é a ponte da 16ª Avenida em Kaimuki. Ao passar a noite pela ponte, não se surpreenda, se sentir uma pequena mão fria tocar a sua. Acredita-se que uma garotinha foi atropelada e morreu nesta ponte e procura alguém que a leve para casa. Outro relato interessante acontece no banheiro do Loyalai Drive, em Teatre. Uma mulher fantasmagórica bate nas portas do banheiro. Ao abrir, a pessoa se depara com uma aparição flutuante usando um vestido longo, mas sem pés e sem rosto. América do Sul é o lar de Angel Falls, Machu Picchu, Cooper Canyon, excelente cozinha e carros antigos. Aqui, você pode caminhar até Rainbow, dançar salsa. O continente também abriga alguns lugares assustadores. A Fortaleza Real Felipe, em forma de U, em Lima, manteve prisioneiros, que foram obrigados a ficar de pé, o tempo todo em que estiveram presos. Antes de chegar ao seu destino horrível, esses presos tiveram que passar por um corredor estreito, e o tempo todo, se esquivando de baldes de água fervente, que eram atirados sobre eles. Muitos morreram ali. Hoje em dia, os horrores ainda continuam, mas, agora são os fantasmas que existem ali. Os visitantes da fortaleza relatam ter visto aparições pálidas, com cabelos longos, caminhando pela ponte elevadiça e soldados de aparência sombra se atirando nos parapeitos, até mesmo algumas crianças fantasmas, aparecem pelos corredores e passagens estreitas. Rússia, há um amplo espaço para paisagens fantásticas e bela arquitetura, bem como lugares abandonados e absolutamente assustadores. Isso inclui a Casa Kozovnikov, em Moscou, onde um velho com uma corcunda vagueia pela rua lamentando a perda da sua riqueza. Bem, o Castelo Mikhailovsky, onde o czar Pavel ainda toca violino, perto de uma janela específica. A Rússia também é o lugar onde você encontrará a Rotunda, um salão circular, localizado dentro de um edifício do século XVIII. Há rumores de que o salão foi um ponto de encontro para a maçonaria, antes de se tornar o ponto de encontro dos grupos musicais, anos 70 e 80. Acredita-se que se uma pessoa escrever um desejo sincero nas paredes cobertas de grafite, ele se tornará realidade, mas, a um preço terrível. Não chegue perto do porão, pois se diz que se alguém entrar sozinho, voltará alguns anos mais velho ou ficará totalmente louco. Suécia nos deu, Aba, Rochette, Avixi, design funcional e sustentável, excelente café. Tem paisagens mais fascinantes do mundo. Onde você nunca deve embarcar, em um trem prateado conhecido como Silver Pilen, pois ele te transportará para uma estação abandonada, no meio de uma floresta da qual você nunca poderá voltar. A estação de trem não são as únicas coisas assustadoras neste país. Há também a praça principal em Gamlastan, a cidade velha, onde o sangue flui pelos paralelepípedos, todo mês de novembro, como se fosse uma reencarnação do banho de sangue de Estocolmo, ocorrido há mais de um século. Os 92 membros da nobreza foram decapitados ou enforcados na praça por seu poral dinamarquês. Para homenagear as almas, um prédio vermelho incorporou 92 pedras brancas em seu design. Se alguém tentar remover uma dessas pedras, o fantasma da pessoa morta, que representa aquela pedra, se levantará do seu túmulo, assombrando Estocolmo para sempre. Deixe as pedras em paz. A Antártica não está tão frio o suficiente para manter os fantasmas afastados. Na verdade, é considerado um dos lugares mais assombrados da Terra. Diz a lenda que, embora os exploradores e cientistas de outrora que, uma vez enfrentaram esta paisagem agreste, possam ter partido há muito tempo, mas Edmund Hillary acreditava ter visto o fantasma de Sir Ernest Shackleton em sua cabana abandonada, quando ele e seu grupo neozelandês chegaram à Antártica em 1958. Em 1979, um avião que transportava turistas vindo da Nova Zelândia caiu na encosta do Monte Urubus, matando todas as 257 pessoas a bordo.
Os cadáveres foram armazenados na estação McMurdo, uma base americana na ilha de Ross. Logo, os visitantes da ilha começaram a relatar vozes e pegadas na neve, que acabavam de repente. Existem até as chamadas montanhas que ficam sob 4 metros de gelo que nunca foram vistas por humanos, apenas mapeadas por radar. O Japão é um destino de viagem fantástico, que oferece alguns pontos turísticos mais deslumbrantes do mundo, incluindo o Monte Fuji, santuários shintoísta, templos budistas e paisagens de cerejeiras, cobertas em flor. É também o local de várias lendas urbanas assustadoras, muitos dos quais centrados em locais assustadores. A ruína da Round Shoryose, situada em Bibai, Hokkaido. O prédio circular da escola foi construído em 1959, e a maioria dos alunos eram filhos de mineiros de carvão, que trabalhavam nas proximidades. Depois que o Japão começou a importar carvão em vez de minerar, a escola foi abandonada em 1974, como, também, a maioria dos móveis deixados para trás. A ruína, há muito tem sido grande atração para as festas de caça aos fantasmas. Aqueles que entram na floresta, para checar as velhas ruínas, voltaram alegando ter ouvido gritos aterrorizantes, ecoando pela noite sendo atacados, por vultos gelados que saltaram sobre eles, por entre as árvores. Também há rumores de que aqueles que realmente entram no prédio, voltam não apenas traumatizados, mas completamente enlouquecidos. Como tal, os médiums no Japão se recusam a chegar perto do local. Embora certamente existam criaturas terríveis da vida real para serem encontradas na Austrália, como grandes tubarões brancos, enormes aranhas, e cobras, também existem espíritos incapazes de atravessar para outro lado. Ou assim parece, pelo menos. No abandonado Beechworth Lunatic Asylum, o espírito, ou um fantasma de um homem de 80 anos, puxa roupas de turistas enquanto uma jovem resmunga para aqueles que passam perto dela, desesperada para ser ouvida, mas ninguém consegue entender o que ela está dizendo. Na prisão de Old Adelaide, você pode encontrar o espírito de um carrascal, Ben Ellis, que ainda está buscando a expiação pelo prisioneiro que não morreu instantaneamente, quando se pendurou na corda por 22 minutos, antes de dar seu último suspiro. Em Monte Cristo Homestead, o barulho constante de correntes alerta os visitantes para a presença do espírito de um paciente mentalmente doente, chamado Harry, que foi acorrentado a uma cama por 40 anos antes de morrer. A cidade mais assombrada da Austrália é considerada Picton, com um túnel Redback Range Highway, apontado como o lugar mais assombrado. Acredita-se que muitas pessoas cometeram suicídios aqui, e que um acidente de trem tenha resultado a morte de uma garota no local, em 1916. Diz que seu espírito vagueia pelo túnel até hoje. Os visitantes do túnel relatam de ter visto aparições de crianças fantasmagóricas correndo diante deles e luzes brancas pairando sobre as crianças enquanto caminham. A Europa está repleta de história, o que a torna o local ideal para experiências assustadoras. O continente tem tudo, desde cemitérios vitorianos assombrados a passeios de Jack, o Estripador, a castelos de vampiros, estátuas assustadoras e monges assombrando as ruas. No Castelo Zvikov, na Rua da República Tcheca, uma aparição assombrou seus moradores em 1957, mas mesmo que esse espírito tenha se dissipado, os eventos sobrenaturais continuaram. Isso inclui animais que se comportavam de maneira estranha, sem razão aparente e incêndios inexplicáveis. Uma lenda misteriosa diz que qualquer pessoa que durma na torre principal do castelo morrerá em 12 meses. O castelo de Brissac em Maine-et-Loire, França, abriga o espírito errante de Madame Verte, que foi assassinada pelo seu marido, depois que ele a pegou com seu amante. Visitantes do castelo relataram ter visto seu fantasma, usando um vestido verde, com buracos onde seria seus olhos e nariz. Aqueles que não sofrem de susto por ela, pode ouvir seus gemidos pelo castelo. Há também o cadáver embalsamado de Rosalia Lombardo, de 2 anos, que está guardado em uma caixa de vidro nas catacumbas dos Capuchinhos de Palermo, Itália. A menina foi perfeitamente preservada desde sua morte em 1920.
Alguns visitantes ficam tão emocionados com a aparência de seu cadáver que se convenceram de que ela ainda pisca os olhos. O Fairmont Banff Springs Hotel definitivamente compete com o Overlook. Diz a lenda urbana que uma noiva caiu das escadas deste hotel em 1920 e morreu instantaneamente. Ela nunca saiu, porém seu espírito velado e vestido de noiva aparece para vários convidados ao longo dos anos. Às vezes, a parte de trás do vestido dela está pegando fogo. No quarto 873, um homem supostamente matou sua esposa e filha, abrindo espaço para inúmeras aparições de fantasmas, a ponto de o hotel lacrar o quarto. Alguns relataram ter visto a impressão de uma criança pequena aparecendo na parede, onde ficava a porta do quarto 873, antes de ser definitivamente fechado. As empregadas reclamavam de não conseguir limpar as impressões digitais ensanguentadas do espelho do banheiro, e gritos profanos que acordavam os hóspedes no meio da noite. Em outra área do hotel, um homem sem cabeça aparece, de vez em quando. Apesar de não ter cabeça, ainda toca gaita de foles, assustando as pessoas enquanto caminha.